Análise ambiental. Muito bem, senhores. Então, em relação à análise do ambiente, eu vou fazer um pequeno desenho e você vai me acompanhar. Eu vou chamar esse círculo aqui, ok? Da organização, ou seja, a sua empresa. Né? Organização. Ok? Vou fazer mais um círculo externo. E eu vou chamar esse círculo externo de microambiente. E vou chamar ainda um círculo mais externo de macroambiente. Ok? Então, esse aqui é o nosso macroambiente. Muito bem. Ok? O que significa isso? Significa dizer que aqui dentro nós temos a nossa organização. Então, a nossa organização está aqui dentro. Fora da organização, ou seja, fora dos limites da nossa organização, nós temos o ambiente. Então, observa que eu dividi o ambiente em dois pedaços. Então, este pedaço todo é o ambiente. E eu dividi o ambiente em um pedaço que nós identificamos aqui didaticamente mais próximo da organização, como microambiente. Observa que ele é mais próximo da organização. E nós temos um ambiente mais afastado da organização, que eu identifiquei aqui como macroambiente. Então, o macroambiente é um ambiente, didaticamente, identificado como um ambiente mais externo à organização, e o microambiente é identificado como um ambiente mais próximo da organização. Observa que isso são suposições didáticas. O que nós precisamos entender é que o macroambiente e o microambiente, eles interagem. O que você precisa entender é que o macroambiente influencia o microambiente, que influencia a organização. Então é igual um tsunami, não é isso? Uma onda. Elementos do macroambiente influenciam elementos do microambiente, que por sua vez influenciam a organização. Ok? Então, o macroambiente é um ambiente mais geral e o microambiente é um ambiente mais específico, mais próximo da organização. O que nós costumamos dizer, de uma maneira geral, é que o microambiente ok? O microambiente é o ambiente mais próximo da organização. Então, obviamente, esse ambiente mais próximo da organização, ele apresenta o que nós chamamos de maior controle. Maior controle por parte da organização. Então, é o ambiente mais visível, porque representa o dia a dia da empresa, representa as operações diárias da empresa. Ao passo que o nosso macroambiente ok? O nosso macroambiente, ele representa um ambiente
mais distante. Observa que esse mais distante, como eu disse para vocês, é uma ficção didática. Não é que, na realidade, ele esteja mais distante. É porque, na realidade, esse ambiente, por ser um ambiente ainda mais abstrato, ele é um ambiente de menor controle. Ok? Por que menor controle? Porque não é o ambiente de operações da empresa. Isso representa o que nós identificamos de elementos conjunturais, ou seja, o macroambiente representa elementos da conjuntura, identificando aspectos gerais do ambiente. Então, o que nós identificamos é que, quando falamos em macroambiente, estamos avaliando o que nós chamamos de elementos conjunturais. Né? Então, quando você ouvir falar, porque isso é um problema de conjuntura econômica. Né? O que seria a conjuntura econômica? Nós vamos discutir isso. Problemas da conjuntura econômica podem influenciar substancialmente os clientes, as empresas, todo o ambiente de negócios da organização. O que eu quero dizer é que elementos do macroambiente vão influenciar elementos do microambiente e, obviamente, elementos do microambiente vão influenciar a sua empresa. Não é assim? Então, a sua empresa, ela vai ser influenciada em função das variações ambientais, ok? Então, a ideia é que o macroambiente influencia o microambiente, que influencia a sua organização, ok? Agora, é lógico, né? A sua organização pode influenciar o ambiente? Pode. A sua organização também pode influenciar o ambiente, que pode influenciar o macroambiente. Ou seja, existe uma relação funcional e, eventualmente, de causa e efeito dentro dessas análises ambientais. Ok, pessoal? Muito bom. Então, agora, voltando para a nossa aula. Então, voltando para a nossa aula, é importante que você, a partir dessa pequena discussão, agora você já vai ter, vamos dizer assim, né, condições mais apropriadas de entendimento da aula. Então, como eu disse para vocês, nós dividimos o ambiente em macro e micro. A análise do microambiente. O microambiente, ele é também chamado de ambiente operacional. Observa, por que operacional? Porque representa o ambiente de operações da empresa. Não é isso? É o dia a dia. Então, a ideia do ambiente operacional é permitir a análise antecipada. Não é isso? Ou seja, avaliar a existência de elementos que possam satisfazer essas necessidades das organizações e identificar problemas, ameaças e oportunidades, para que a organização possa agir antecipadamente. O microambiente, ele representa a contextualização do ambiente operacional da organização. Por isso que ele também é chamado de ambiente tarefa. Tarefa é o dia a dia da empresa, correto? Então, vamos lá. Quais seriam, então, os elementos da análise do microambiente? Para a maioria dos autores, ok? Quando você avalia o microambiente, você está avaliando e analisando aqueles elementos. Então, os elementos aí importantes do microambiente, olha lá. Análise do cliente, consumidores. Não é isso? Então, se você quiser avaliar o microambiente, você vai avaliar o quê? Os seus clientes. Né? Então, se você é um gestor e está avaliando, por exemplo, a necessidade dos seus clientes, você está avaliando o elemento microambiental. Avaliar também os seus concorrentes. Significa o quê? Significa que você está avaliando aqueles seus rivais, aqueles ou aquelas empresas que efetivamente atuam na sua indústria, atuam no seu segmento de mercado. Então, se você avaliar os passos do seu cliente, se você avaliar ameaças e oportunidades,
Se você avaliar pontos fortes e fracos dos seus concorrentes, você está fazendo uma análise microambiental. Bom, além disso, nós estamos discutindo a questão aí dos distribuidores e fornecedores. É importante que você entenda isso, né? Os fornecedores são aquelas empresas que fornecem insumos para a sua organização. Então, esses são os fornecedores. Os distribuidores, ao contrário, eles distribuem os seus produtos e serviços para o cliente. Então, os fornecedores, eles geram as entradas de insumos, matéria-primas necessárias para a sua produção de bens e serviços, e os distribuidores são aqueles que, após a sua produção de bens e serviços, eles vão distribuir os seus produtos aos seus clientes diretos e indiretos, ok? Então, se você tiver problemas com fornecedores, você está avaliando problemas ou avaliando o microambiente. Bom, a ideia também de você avaliar o comportamento do que nós chamamos dos concorrentes, seus concorrentes diretos, os seus rivais, e até os novos entrantes, aqueles novos participantes, aquelas empresas que a priori, né, não estão identificadas como seus concorrentes, mas que elas podem entrar no seu negócio. Nós vamos discutir profundamente esses aspectos quando estivermos trabalhando com a análise do modelo de Michael Porter, o modelo das 5 forças de Porter, que nós vamos discutir nesse nosso curso, ok? Muito bem. Avaliar, então, a influência desses concorrentes e novos entrantes e a influência de entidades reguladoras. Aqui nós colocamos um porém, né, que a maioria dos autores considera as entidades reguladoras como elementos do microambiente. Agora, o que seria essa entidade reguladora ou entidades reguladoras, né? Essas entidades reguladoras regulam uma atividade, um negócio, uma indústria. Então, vamos a um exemplo. Imagina que você atua numa empresa na área de petróleo. Ok? Dá um exemplo aí, Petrobras. E você, de repente, está fazendo concurso para a Petrobras. Muito bem. Observa-se. A entidade reguladora do negócio energia e petróleo é a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Não é isso? Se você, por exemplo, está atuando na área de energia elétrica, né, e você, de repente, está fazendo concurso para a Eletrobras, então você vai se qualificar como sendo a entidade reguladora do seu negócio, a ANEEL. Assim como na área de telefonia, a Anatel, e assim sucessivamente, ok? Eu estou dando exemplos bastante objetivos, né? Se, por exemplo, eu sou professor universitário e eu atuo numa determinada, ou 2 ou 3 universidades, então ali você tem entidade reguladora como o MEC, né? O MEC